Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Amado, eu quero convidar você nesse momento a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, antes da gente ler a palavra do Senhor no livro, na carta aos Gálatas. Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. A ti seja toda a honra, toda a glória, seja dada ao nome do Senhor. Pai, nós te pedimos, Pai, nesta noite, fale ao nosso coração, ilumine a mente da tua igreja, Deus, para que possa compreender e entender a tua palavra. Estende sua mão santa, poderosa sobre cada família nesse momento, abençoando, dando ricas graças. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém e amém. Amado, nesta noite de quinta-feira, nós estaremos dando um panorama bíblico e estamos falando sobre a carta do Espírito, sobre a epístola de Paulo aos Gálatas. Tá? E eu quero já introduzir esse estudo dizendo que Gálatas ela é conhecida como a carta da liberdade. Tá? Carta da liberdade. Os judaizantes, eles foram lá onde Paulo já tinha pregado, onde Paulo já tinha doutrinado ali os gentios. Depois da saída de Paulo, entrou os judaizantes e começou a falar mal do apóstolo Paulo, dizendo que ele não é um apóstolo verdadeiro, que os seus ensinamentos não são verdadeiros, e dizendo que o evangelho que Paulo prega é um evangelho fraco, que a morte de Jesus Cristo na cruz não é suficiente para a salvação. Então, que os gentios tinham que praticar a lei judaica, que os gentios tinham que vigiar a lei de Moisés. E agora, Paulo fica sabendo, se depara com muitos cristãos daquela região se afastando do verdadeiro evangelho. Por isso que Paulo fala aqui no versículo 6 do capítulo 1: admira-se que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, que não é o verdadeiro, que não é o evangelho. Então, Paulo aqui, depois de Paulo ter pregado, depois de ter havido convertido, e logo na saída de Paulo, logo na primeira entrada dos judaizantes, um ensinamento falso, ali os irmãos da igreja de Gálatas já estavam saindo evangelhos, saindo ensinamento do apóstolo Paulo. Então nós podemos separar em 3 blocos aqui, a epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1 ao capítulo 2, nós podemos separar o apóstolo da liberdade. Capítulo 3 e capítulo 4, a doutrina da liberdade. O capítulo 5 e o capítulo 6, a vida da liberdade. Então, observamos aqui que o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo vai estar ali se defendendo o seu apostolado. Está aqui, Paulo vai dizer aqui, no versículo 10 do capítulo 1: porventura procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? E se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, Paulo aqui está mostrando que ele foi chamado por Cristo Jesus para pregar o evangelho. E for olhar o versículo 1, o capítulo 1, ele vai dizer que, diz assim: Paulo, apóstolo, não de parte de homem. Mais uma vez, ele vai mostrar que ele é apóstolo não por parte de homem, mas sim, e nem por intermédio de homem algum, mas sim, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que eu estou dentre os mortos. Então, Paulo está mostrando nesse capítulo 1 e o capítulo 2, que ele foi chamado pelo Evangelho por próprio Jesus Cristo. E olhando bem, aqui, ele vai dizer que no capítulo 2, o apostolado aos judeus e aos gentios, que ele foi chamado para pregar para os gentios, ele foi chamado para pregar para toda criatura, todo o povo. Olha o que diz aqui o versículo 2 do capítulo 2: subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios,
mas particularmente os que pareciam de maior influência, para que algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo aqui foi chamado para pregar para os gentios. Então Paulo foi obediente ao Evangelho, obediente ao Cristo. Ele foi chamado para um propósito. Como todos nós somos chamados com um propósito. Nós somos salvos. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, nos predestinou para um propósito. Assim como Paulo foi chamado para o Evangelho com o propósito de pregar aos gentios, nós também fomos chamados com um propósito. Mas Paulo aqui, ele está se defendendo do seu apostolado. Olhando agora o capítulo 2, o ponto 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, vai falar sobre a doutrina da liberdade. Paulo, ele repreende os Gálatas por se ter afastado da verdade, da justificação pela fé, e diz que a experiência espiritual deles não tinha nenhuma ligação com a observância da lei. Olha só, lá em capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 5, diz assim: ó Gálatas insensatos, que vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto por crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoados na carne? Terás sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo aqui ele confronta os Gálatas, porque como é que pode eles ter recebido o Evangelho da salvação, o Espírito Santo deve entender que a morte de Cristo na cruz foi para salvar a vida deles, e de repente eles se afastam do Evangelho? Ou eles estão vivendo no Espírito, ou estão vivendo na carne. Nós temos que entender é que nós somos chamados, nós fomos salvos, restaurados, uma nova criatura, uma nova vida, uma nova conduta. Não existe nenhum outro Evangelho, existe apenas um Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos viver fora do Evangelho. Nós temos que presenciar, temos que viver, temos que demonstrar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Aquelas pessoas que se afastam muito rápido do Evangelho, ou aquela pessoa que procura motivo para se afastar do Evangelho, deve parar para pensar: será que realmente eles foram salvos? Será que realmente eles são convertidos? Deve pensar. Aqui Paulo ele chama a atenção, ele confronta eles: ó Gálatas insensatos, que vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo oposto como crucificado. Então Paulo ele demonstra aqui que ele apresenta então o argumento de que a justificação se dá pela fé, sem as obras da lei. Paulo vai dizer que a justificação é dada pela fé, não se necessita de obras da lei. Observe o versículo 6 do capítulo 3. É caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Olha, Abraão aqui já tinha a justificação. Abraão foi justificado pela sua fé, não foi por obra. E Paulo está mostrando aqui, dando exemplo de Abraão, que é o pai dos judeus, né, o pai da fé dos judeus. Então aqui Paulo está mostrando, olha só, o Abraão foi justificado pela fé, não por obras. E Paulo ele vai mostrar aqui que os seus pontos principais são versículo 6 do versículo 7 que nós acabamos de ler. Mesmo Abraão, o amigo de Deus, não foi justificado pelas suas obras, mas pela fé. Assim, o filho de Abraão não é aquele que observa a lei de Moisés,
mas aquele que é justificado pela fé. O filho de Abraão não é aquele que é justificado pela lei, mas sim aquele que é justificado pela fé. Olha lá, em Mateus capítulo 3, versículo 9. Mateus 3, 9. Abre sua Bíblia, confere comigo aí. Mateus 3, versículo 9. Diz assim: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Nós vemos aqui que mostrando a pregação de João Batista, Jesus estava mostrando que dessas pedras, né, desses gentios, desse povo que não são judeus, Deus pode transformar em filho de Abraão. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador, todo aquele que é resgatado do pecado, da morte para a vida, esses são filhos de Abraão, esses são filhos de Deus. Nós somos o povo de Israel, o povo espiritual de Israel, nós somos Israel espiritual. E depois, nós vemos outra coisa que Paulo expõe aqui, é a aliança que Deus fez a Abraão, versículo 8 e versículo 9 do capítulo 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, nessa parte, Paulo está mostrando aqui a aliança que Deus fez com Abraão. E Paulo vai mostrar também, Paulo explica que em seguida, em relação entre a aliança de Abraão e de Moisés, se a bênção de Abraão tivesse de vir pelas obras da lei, então a recepção dessas bênçãos seria um condicional a guardar a lei da aliança, guardar as leis da aliança com Abraão. Porém, é incondicional. Versículo 18. No versículo 18 conclui-se que tiver de vir ao mundo pela observância da lei, a bênção de Abraão nunca virá, porque ninguém poderá ser justificado pela lei. Paulo relatou isso lá nas cartas aos Romanos. Pela lei, no tribunal de Cristo, nós somos condenados. Se a justificação fosse pela lei, ninguém seria justificado. Nós podemos seguir adiante. Então, no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vemos aqui sobre a doutrina da liberdade. Se fosse pela obra, estaríamos presos, estaríamos condenados. Mas a justificação é pela fé. Pela fé. Cristo Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue por mim, por você, derramou seu sangue, nos tornando justos. E Paulo está demonstrando isso aqui, falando para os gentios, para os gálatas, aqui que se afastaram do Evangelho. Está mostrando para os gentios que a justificação, a graça, a salvação é pela fé. Então, nós vamos para o terceiro ponto, está lá no capítulo 5 e o capítulo 6, é a vida da liberdade. Olha, podemos resumir este capítulo com as seguintes exortações de Paulo. Capítulo 5, do versículo de 1 ao versículo 6, Paulo ele permanece firme na liberdade da graça, porque a lei não pode salvar. Então, Paulo mantém isso. E 2, Paulo pode dizer o seguinte: a exortação de Paulo, no capítulo 5, versículo 16 a 26, é assim: vocês serão tentados, contudo, pela natureza carnal, mas obedeçam aos impulsos do Espírito Santo e serão vitoriosos. Agora, lá no capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 5, a exortação de Paulo é assim: leve as cargas uns dos outros e sejam pacientes com os que cometem faltas. Olhando o versículo 6, agora, até o versículo 10, a exortação de Paulo: ajude os seus ministros e assim vocês receberão bênção divina. Então, Paulo aqui, essa será a exortação que Paulo está fazendo, do capítulo 5 até o capítulo 6. A liberdade, né,
doutrina da liberdade. Paulo vai falar aqui sobre a vida de liberdade, né? Ao capítulo 5, 6, vai falar sobre a vida de liberdade. E ele conclui lá no versículo 11, versículo 18. E eu vou ler esse capítulo, versículo 11, 18, que Paulo ele conclui aqui. Diz assim: vede que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange e vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aquele que se deixam circuncidar guarda a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quanto andarem na conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles, sobre Israel de Deus. Versículo 17: quanto aos mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo a marca de Cristo. E Paulo, ele abençoa no versículo 18: graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então, Paulo, resumindo aqui, Paulo vai dizer no versículo 11 ao versículo 18: cuidado com os judaizantes, sei muito bem que desejam conquistá-lo somente para se gloriar em vocês. Gloriai-vos somente na cruz, no qual unicamente é a salvação. Deus abençoe, irmão. Esse é o panorama bíblico do livro da carta aos Gálatas. Deus abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja com todos, hoje para todos sempre. Amém.